Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, nós estamos dando sequência agora ao estudo de 1 João e hoje o texto que nós vamos estudar vai estar em 1 João, capítulo 2, versículos 7 ao 11. Espero que seja bênção para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 7, vai dizer o seguinte: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, ao qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Olha que interessante, né? Quando nós pensamos na palavra de Deus, a palavra de Deus ela já foi escrita há cerca de 2000 anos atrás. Ela foi escrita de uma forma onde existia um contexto de época, onde as pessoas elas falavam ali das suas diversas culturas onde ela foi escrita lá na cultura judaica, às vezes o povo estava na Babilônia, o próprio Jesus estava ali, né, numa cultura ali, tanto dos judeus como também dominado pelo Império Romano, mas mesmo dentro dessas dificuldades, dentro dessas situações, ainda assim a palavra de Deus é uma coisa extremamente atual. E quando João ele fala sobre o mandamento, que ele não vai nos dar um mandamento novo, mas sim um mandamento antigo, ele está falando dos princípios que já foram estabelecidos desde aquela época, né? A igreja hoje ela não precisa de um novo mandamento, não precisa de uma atualização, não precisa de novos recursos. A palavra de Deus ela continua sendo eficaz para transformar vidas, para mudar histórias, para nos dar a orientação necessária para que todas as áreas da nossa vida elas sejam bem-sucedidas e, ao mesmo tempo, também ela vai nos direcionar para que nós possamos alcançar a nossa salvação e a vida eterna. Não precisamos acrescentar nada à palavra de Deus, assim como também não precisamos retirar nada para que ela possa ser melhor digerida pelo povo. Isso é muito importante para nós, né? A partir do momento que o ensinamento ele é correto, que o ensinamento ele é reto, baseado naquilo que está escrito nas Escrituras, essa palavra ela vai ter um efeito em todos os ouvintes dela, em todos aqueles que estudarem ela com seriedade, por conta do Espírito Santo que vai transformar essa palavra em algo sobrenatural, que vai trazer a mudança necessária para as nossas vidas, vai fazer com que nós possamos andar ali na presença de Deus e ter uma vida reta e digna diante do Senhor. Então a palavra de Deus ela é suficiente para fazer com que a gente continue no caminho da salvação e tendo um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E esse é um princípio importante. E João aqui ele também nos deixa claro mais uma situação, mais uma coisa que é bastante importante ali para nós estarmos aplicando na nossa vida. Com o passar do tempo, com a nossa caminhada no meio cristão, a gente precisa constantemente relembrar as bases, relembrar o evangelho da salvação, relembrar o princípio do amor, relembrarmos a maneira como nós devemos nos portar, a maneira como nós devemos nos conduzir perante as pessoas, perante as situações que se apresentam. Por mais que essas situações elas mudem de acordo com o contexto estabelecido, que elas mudem de acordo com aquilo que nós vamos vivendo, ainda assim a palavra de Deus ela sempre vai continuar atual e ela sempre vai precisar ser relembrada. Porque sempre vai ter aquelas pessoas que vão querer dar um plus na palavra de Deus, vão querer dar uma floreada na palavra de Deus, achando que ela não é eficaz, de repente, para alcançar jovens, para alcançar pessoas mais intelectualizadas, para alcançar determinados grupos de pessoas. Mas a palavra de Deus, à medida que ela for pregada, que ela for ensinada, ela é eficaz. Eficaz para alcançar qualquer tipo de vida, em qualquer circunstância, em qualquer localidade desse mundo e em qualquer época, né? Ela não muda e ela continua sendo eficaz. E um dos problemas que nós vemos hoje é que muitas vezes essa palavra ela acaba tendo uma certa mudança, né? À medida que ela vai sendo transmitida, à medida que ela vai sendo passada ali de geração em geração, algumas pessoas vão acrescentando ou talvez não sejam tão fiéis àquilo que foi ensinado anteriormente. E por isso nós precisamos constantemente voltar à base, constantemente voltar aos originais, às doutrinas originais, para que nós não venhamos a nos desviar. Né? Tem até um teste bastante interessante que a gente vê, um teste social, né? Onde uma pessoa ela faz uma determinada gesticulação e tem ali uma fila de umas 50 pessoas.
e a pessoa que ela fez a gesticulação, ela tem que replicar aquilo que ela viu, para que a outra pessoa possa replicar e assim por diante. E a gente vê que depois de 3, 4 pessoas que passam, existem pequenas mudanças, mas quando chega nesse número vai ter uma grande mudança ali, e ali, à medida que essa primeira informação ela foi passada, quando ela chega lá na última pessoa, ela chega completamente diferente, algo que não tem nada a ver com o original. E se nós não tivermos essa situação também nas nossas vidas com relação à palavra, a gente acaba também deixando as bases de lado e de repente as pessoas estão recebendo algo que não tem nada a ver com a palavra, que não tem nada a ver com o propósito de Deus para nós. Inclusive, né, pegando uma experiência pessoal, uma vez eu fui estava ensinando uma determinada pessoa e ela me questionou a respeito de doutrinas básicas. E eram tão básicas que eu aprendi quando entrei na igreja, na classe de iniciantes, naquela classe preparatória para o batizado. Eu já tinha aprendido essas doutrinas, que era a justificação, a regeneração e a santificação. E ali ela já tinha quase 1 ano e meio de igreja, né? A pessoa ela tinha quase 1 ano e meio de igreja, mas ainda não tinha aprendido essas doutrinas elementares. Então esse é um defeito que nós temos hoje nas igrejas, né? Que as igrejas não estão ensinando a base de uma maneira correta, às vezes estão ensinando mais a motivação, aquela questão, Jesus ele vai te ajudar a conquistar, Jesus ele pode te ajudar nos seus sonhos, nos seus planos, pode resolver os seus problemas, mas deixam a base do conhecimento bíblico, as coisas que Jesus fez interiormente na nossa vida, a maneira como ele deseja que nós caminhemos no nosso dia a dia, de lado. E isso acaba gerando crentes, né? Cristãos deficientes à medida que eles estão caminhando ali juntamente com o Senhor. Então a palavra de Deus ela precisa ser ensinada de uma maneira correta, de uma maneira consistente, e é isso que João está falando aqui nesse primeiro versículo, né? Eu não vos ensino mandamento novo, mas mandamento antigo, né? Então esse é o ponto principal, a gente precisa constantemente voltar às bases para não nos desviarmos, mesmo que uma mudança tecnológica, uma mudança de cultura, ainda assim a gente ter um caminho reto diante do Senhor, com os princípios corretos sendo aplicados no nosso dia a dia. Amém? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Outro ponto no verso 8 vai falar o seguinte: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Olha que interessante, aqui parece até uma contradição, né? Eu vou escrever mandamento antigo, agora eu estou escrevendo um novo mandamento, falando da mesma palavra. João, será que ele estava ficando doido? Será que ele não estava falando coisa por coisa? Na verdade, não, ele está começando a entrar na parte espiritual da coisa, né? A palavra de Deus, embora ela tenha sido escrita cerca de 2000 anos atrás, ainda assim, ela continua atual por um motivo também sobrenatural, porque ela se renova dia após dia. A Bíblia, ela tem esse mistério, que por mais que eu leia, por mais que eu releia ela, eu nunca vou me enjoar e sempre vai ter uma coisa nova para eu estar aprendendo. Você pode pegar o melhor livro de literatura, o melhor livro de referência, lê-lo e relê-lo várias vezes, mas depois da segunda, terceira vez que você lê, mesmo um bom livro, aí você já não vai mais querer ver aquele livro completo, porque já enjoou da história, ou já aprendeu o que ele tinha para ensinar, né? Ele não te ensina nada novo, muito pelo contrário, é capaz das informações ficarem obsoletas à medida ali que você vai vivendo, à medida que a tecnologia se expande, à medida que a cultura ela vai indo, alguns conceitos ficam obsoletos. Mas com a palavra de Deus isso não acontece. Eu vou ler hoje, e amanhã, se eu ler essa mesma passagem que nós estamos estudando, Deus vai usar ela de uma forma diferente. Dependendo dos ouvintes, também pode mudar a maneira de nós estarmos falando e até mesmo aplicando a palavra de Deus. E isso não é segundo a minha cabeça, não é segundo aquilo que eu penso, mas sim segundo o Espírito Santo, aquilo que ele nos direciona a falar e aquilo que ele também deseja falar conosco. Eu posso estar numa multidão de 100 pessoas, de 1000 pessoas e falar a palavra de Deus. O Espírito Santo vai usar a palavra que sai da minha boca para estar alcançando as necessidades de cada uma dessas pessoas e ninguém sai vazio, né?
ninguém sai vazio desde que tenha o coração aberto também para estar ouvindo a voz do Senhor através da mão daqueles que estão ensinando. Então é muito importante a gente saber disso, que a palavra de Deus ela é suficiente para nós. Ela, embora seja antiga, como a gente falou anteriormente, né? João ele fala do mandamento antigo que não necessita de mudança, mas as aplicações práticas para a nossa vida, para as nossas necessidades, para o nosso dia a dia, Deus vai usar essa mesma palavra para estar falando conosco, para nos dar bom ânimo, para nos trazer esperança, para despertar a nossa fé e fazer a gente caminhar com firmeza, enfrentando as lutas e os desafios e vencendo a cada um deles no nome de Jesus. Então essa palavra é muito importante, tanto para que eu possa sempre estar relembrando os conceitos antigos que foram ensinados, para que eu não me desvie deles, assim como também para estar trazendo soluções, trazendo situações e direções para a minha vida, para que eu possa aplicar essas soluções, essas direções no meu dia a dia. Então esse é um ponto fundamental para que as coisas elas possam acontecer bem, e a palavra de Deus é a base para que eu possa ter uma vida vitoriosa em Cristo. Então, nunca se esqueça disso e vamos dar sequência no nosso estudo. Amém? Verso 10 agora. Ou melhor, verso 9, né? No verso 9, aqui João ele vai mudar um pouquinho o foco da sua mensagem. Ele vai sair da palavra e vai começar a falar um pouquinho a respeito do amor entre irmãos. Olha só o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Olha só que interessante, né? João, muitas vezes ao longo do estudo, né, nos vídeos anteriores, até vocês vão perceber isso, ele usa contrastes. Aquele que diz ser tal coisa, mas age dessa forma, está errado por isso, por isso, por isso. Mas, porém, se você agir de outra forma, você vai, aí sim vai viver a promessa verdadeira, vai estar sendo edificado de tal forma. Então, João, ele usa muito essa situação para poder ensinar aquilo que ele quer transmitir para a igreja. E aqui, mais uma vez, aquele que diz estar na luz, eu falo, não, eu ando com Jesus, eu sou da igreja, eu sou crente, sou evangélico, como eu já falei em vídeos anteriores, independente do termo que você usa, né, você quer expressar eu sou de Deus, e aquilo, de repente, você tem uma atitude que é contrária àquilo que você está afirmando com suas palavras, isso mostra que talvez você esteja afastado de Deus e bem afastado, talvez nunca o tenha conhecido. E aqui ele fala de um ponto muito importante, talvez fundamental para os dias de hoje. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, na verdade está nas trevas. Olha que interessante, porque hoje em dia, muitas vezes a gente tem aquele negócio que fala, não, você tem que ser sozinho, não conte seus planos para ninguém porque vão te invejar, não compartilhe as coisas com outras pessoas, não compartilhe a sua felicidade, porque senão as pessoas vão crescer o olho e aquela coisa toda. Então a gente tem que guardar tudo para nós, afastar-nos das pessoas, segundo esse ensinamento que está sendo propagado, especialmente nos dias de hoje, e de repente ficarmos isolados de tudo. Mas a palavra de Deus, ela não fala isso. A palavra de Deus, ela fala sobre amar os irmãos, sobre você ter comunhão com outras pessoas, comunhão com aqueles que estão na mesma fé. E isso não significa que você só vai andar no meio de gente perfeita, muito pelo contrário. Porque existem diversos níveis de experiência cristã, tem pessoas que estão no começo, não foram pouquíssimo transformadas na sua jornada, tem pessoas que estão mais à frente na vida cristã, tem alguns que estão desmotivados, tem outros que estão altamente motivados, então você vai ter todo tipo de pessoa para ter que lidar. E você tem que amar a todos, né? Não vai amar somente aquele que é bonzinho, aquele que te ajuda, aquele que está estendendo a mão para você, e aquele que de repente não pode, fala, esse aí não é de Deus, né? Nós não podemos ser desta forma. É interessante que, como pastor, né, ajudando pessoas, aconselhando pessoas, a gente vive uma situação que é bem interessante. Eu já tinha ouvido falar disso antes, né, de assumir o ministério pastoral, antes de estar cuidando de vidas, e agora eu vejo com mais frequência, que é aquela questão que às vezes quando você estende a mão,
Aí as pessoas falam, nossa, você é um pastor diferenciado, não é igual aos outros, aquela coisa toda, né? E vem aquele monte de elogio rasgado, e de repente, né, quando aquela pessoa ela se torna curada, ou já está melhor, já está na hora dela começar a andar sozinha, e ela quer ajuda, e você fala, não, hoje eu não posso, porque eu tenho um outro compromisso, estou atendendo a minha família, estou atendendo uma outra pessoa que está numa necessidade maior, né? Estou ocupado neste momento. Então, quer dizer, quando você fala isso com essa mesma pessoa que de repente trouxe elogios rasgados, às vezes ela fala, você está mudando, você não é mais o mesmo, eu pensei que você é de uma forma e é de outra, né? Existe essa questão. Então, às vezes, o nosso amor é muito condicional, aquilo que as pessoas fazem por nós ou deixam de fazer. Mas, na verdade, não. Nosso amor deve ser incondicional, né? Independente das coisas que acontecem no nosso meio, nós sempre devemos fazer o nosso melhor. Nem sempre vai ser o melhor possível. Talvez tenha alguém que possa fazer muito melhor que a gente, seja muito mais capacitada do que aquilo que nós podemos oferecer para as pessoas, mas ainda assim nós devemos continuar firmes, devemos continuar fortes, sempre oferecendo o melhor. Você vai lidar com ingratidão, você vai lidar com difamação, você vai lidar com indiferença, vai lidar com uma série de situações. Mas isso não pode te desviar do alvo principal, que é Cristo, e também não pode te desviar de estar agradando a Ele em todas as coisas, obedecendo a sua ordem, que é amar o irmão. Então eu tenho que amar o irmão independente daquilo que ele faz, amar o irmão independente daquilo que ele é. Sim, falando a verdade, porque o amor ele faz com que nós falemos a verdade, falemos aquilo que tem que ser necessário, né, pontuemos as coisas que devemos fazer, mas, né, sem nenhum tipo de omissão. Uma coisa importante nessa questão de falar a verdade, de ser sincero, né? Porque às vezes sinceridade não significa ser bruto com as pessoas, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou sincero mesmo, eu falo na cara, é assim que eu sou, a minha virtude é essa, né? E na verdade não está sendo sincero, está sendo mal educado, está sendo bruto, está sendo arrogante. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A intenção do nosso coração ela é tão importante quanto também as nossas palavras, as nossas atitudes. Então, se eu chegar para uma pessoa e for confrontar um erro, for chamar ela para o arrependimento, for chamar ela para uma mudança com relação ao seu pecado, é muito importante que eu vá lá e fale com a intenção correta. Não de jogar a verdade na cara dela, não de ferir, não de machucar, mas sim que haja um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro e faça com que a pessoa ela tenha uma mudança de vida para que ela possa ser restaurada, né? Então, esse é o amor genuíno, é isso que Jesus ele fazia com seus discípulos, com as pessoas, né? Ele nunca deixou de se omitir dentro daquilo que ele precisava falar, até mesmo com os fariseus, mas a motivação dela sempre foi o amor, sempre foi a salvação de vidas e de almas. Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos fariseus mesmo, né? Jesus ele foi lá e chamou os fariseus, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, né? Quando vê, parece que Jesus está bravo com aquelas pessoas, né? Mas na verdade, ele está tentando abrir os olhos delas para o erro que elas estavam cometendo, falando a verdade, porque eles estavam agindo com hipocrisia, falando para o povo agir de uma forma, mas eles mesmos não faziam não queriam mover nem com o dedo aquilo que eles estavam falando, né? Eles falavam para o povo fazer uma situação, mas não faziam, o que mostrava que eles estavam mortos espiritualmente. E Jesus sinalizou isso para eles até de uma forma um pouco mais dura, mas no sentido que eles tivessem o arrependimento, tivessem a salvação e a conversão genuína nas suas vidas. Porém, no final, quando Jesus estava sendo crucificado, a gente vê a real intenção do seu coração, né? Os fariseus estavam lá tirando sarro, humilhando, falando para ele descer da cruz, ele era o Filho de Deus. E ali, mesmo diante daquele escárnio, né, diante de toda aquela situação ali de humilhação, Jesus ele vira para os céus e fala, Pai, perdoa-lhes os pecados porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, a principal motivação de Jesus era a salvação, inclusive dos fariseus. Tanto é que depois muitos deles vêm se converter e fazem parte da igreja. Então é isso que nós devemos ter, né? Dentro do nosso coração, às vezes as pessoas nos perseguem e talvez deem o seu pior para nós, mas nós não podemos pagar o mal com o mal, mas sim reverter esse mal com o bem sobre a vida delas, porque é isso que nós recebemos do Senhor. Recebemos o bem dele, recebemos a bondade, e essa bondade que está no nosso coração mediante o nosso relacionamento com Jesus, é isso que nós vamos passar para as pessoas.
Então é isso, é andar na luz, é estar na luz, né? Fazer essa diferença na vida das pessoas em nome de Jesus, né? Então vamos lá. No verso 10, vai dizer o seguinte: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Olha que interessante, né? Aqui no verso 9 ele falou sobre o ódio do irmão, que a pessoa que odeia seu irmão está nas trevas. Agora, aquele que ama está na luz, né? Essa é a grande questão. Se nós realmente temos um relacionamento com Jesus, se nós o buscamos continuamente, se nós temos ele realmente atuando dentro do nosso coração, o que acontece? Precisamos agir como ele andou, andar como ele andou, né? Ter as mesmas ações que ele, ter essa transformação sobre a nossa vida. Eu não posso continuamente odiar uma pessoa e passa o tempo eu continuo odiando e passa mais um tempo eu odeio mais do que eu odiava antes. Isso não é uma atitude que realmente de alguém que é transformado. Então eu preciso abrir o coração, liberar o perdão para as pessoas que precisam receber esse perdão, permitir que Deus ele limpe o meu coração para que eu possa caminhar em verdade com ele, né? Amando, dando sequência na minha vida. Quantas pessoas hoje têm dificuldades de relacionamento por conta de traições do passado, né? Quantas pessoas hoje cobram outras pessoas por conta de algo que aconteceu no passado lá com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, e agora acabam cobrando essa situação nos relacionamentos atuais. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a mágoa, ela, em vez de ser liberada através do perdão, ela é jogada para debaixo do tapete do coração, através daquele negócio. Ah, esqueci, isso não faz diferença para mim, mas no seu dia a dia isso faz muita diferença, né? Então devemos tomar cuidado com isso. O amor genuíno e verdadeiro, ele vai lá e faz com que realmente as pessoas elas possam receber, tanto através das nossas palavras, que são palavras de bênção, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio, e também com as nossas atitudes. As nossas atitudes vão ser atitudes boas, atitudes que agregam e fazem com que realmente as pessoas, à nossa volta, elas possam receber algo bom da nossa presença. É aquela questão, né? Tem pessoas que entram no ambiente, parece que vem uma nuvem negra junto com elas, né? Raios, relâmpagos, elas transformam o ambiente numa situação ali completamente ruim, né? O ambiente ele fica pesado, ele fica péssimo por conta das atitudes e ações de alguns. Mas nós que andamos na luz, quando nós entramos no ambiente, a luz ela tem que dissipar as trevas, né? A luz ela tem que realmente fazer com que outras pessoas se sintam aquecidas. Ao invés de andar com uma nuvem negra, a gente tem que andar com o sol da justiça sobre a nossa vida. E onde nós chegamos, o evangelho tem que fazer a diferença. Nós devemos fazer a diferença no ambiente onde nós estamos, nas nossas famílias, nas nossas casas, onde quer que nós possamos estar ali juntamente com outras pessoas. Para isso é necessário ter uma vida de oração, para isso é necessário você estar com o coração cheio da palavra de Deus, para poder expressar essa palavra do seu dia a dia, e para isso também é necessário pedir, interceder pelos ambientes, guerrear pelas pessoas que fazem parte daquele ambiente, para que elas possam, através das nossas vidas, ser alcançadas pelo Senhor e ser iluminadas pela sua glória, ser iluminadas ali pela sua bondade, pela sua justiça, pelo seu amor, e de repente nós vamos ser instrumentos para abençoar essas vidas e para conduzi-las à salvação que há em Cristo. Então esse é um ponto também importante, né? Ao invés de andar nas trevas, que nós andemos na luz, amando as pessoas, amando os irmãos da igreja, amando as pessoas da nossa casa, da nossa família, sempre querendo o melhor, e mesmo quando essas pessoas não querem o melhor, né, elas até rejeitam, a gente vai lá e ora por elas, né? Talvez tenhamos que manter uma distância para evitarmos algum tipo de situação, algum tipo de confusão, mas isso não nos impede de orar. As nossas orações, elas alcançam as vidas, elas mudam a sorte e a história de pessoas, e é muito importante que a gente sempre se coloque em oração, intercedendo por essas vidas para que elas possam ser alcançadas por Cristo. E, para a gente finalizar, vamos falar aqui do verso 11, que vai dizer o seguinte: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aqui João ele volta novamente, né? Aquela questão do ódio pelo irmão. Então, voltando ao assunto, para a gente analisar esses 4 pontos que ele falou,
Se nós estamos na igreja e de repente começa a falar, o crente isso, o crente aquilo, né? Fala mal de todo mundo, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal de tudo, tá na família, fala mal do pai, fala mal da mãe, fala mal dos seus irmãos de sangue. Então, quer dizer, a gente não está vivendo o amor, não estamos realmente vivendo debaixo da graça do Senhor. E aqui João ele fala situações muito sérias que nós podemos estar vivendo em nossas vidas por conta desse ódio, desse afastamento das pessoas. Primeiramente, ele fala que aquele que odeia seu irmão está nas trevas, né? Ou seja, a pessoa está ali na mercê de Satanás, sendo usado por ele muitas vezes, né? Sendo manipulado pelas trevas para estar falando palavras que magoam, para ter atitudes ali que escandalizam, para ter situações que de repente elas fazem toda uma situação ruim contra nós. Então é muito importante que a gente saiba, né, que nós precisamos estar na luz. Estar nas trevas é uma coisa muito ruim. Estar nas trevas é estar diretamente influenciado por Satanás e pelos seus demônios. Até mesmo dentro do contexto aqui da carta a gente vê isso, né? Andar na luz é andar com Deus, e andar nas trevas é andar com o diabo. João ele vai deixar isso muito claro ao longo do texto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente pode estar sob forte influência do inimigo que está nos roubando de termos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que acrescentam por conta desse ódio, dessas barreiras que nós mesmos criamos. Então esse é um ponto. Outro ponto que ele fala que anda nas trevas. Ele fala que está nas trevas e anda nas trevas. O andar nas trevas é o que eu falei agora há pouco. É maquinar o mal, é maquinar o prejuízo, é você falar as coisas para magoar, é querer falar mal das pessoas para outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tudo isso vai gerar na nossa vida uma colheita, né? Nós temos aquele princípio que a gente tem explicado de semeadura e colheita. Aquilo que eu semeio é aquilo que eu vou colher. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa situação, porque tudo que eu maquino no mal, tudo que eu semeio contrário, acaba voltando para mim de alguma forma, né? Eu vou ter essa colheita, eu vou ter esse período de colheita. Às vezes os irmãos estão na igreja e está tudo dando errado na vida deles. Aí fala, mas por que eu faço isso, faço aquilo, eu estou buscando a Deus, eu oro todos os dias, eu vou para o culto todos os domingos, mas nos bastidores está ali, maquinando mal, está falando mal, está murmurando contra todo mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque andar nas trevas também tem consequências sobre as nossas vidas. Outro ponto que João fala é que não sabe para onde vai, né? Ou seja, a pessoa que está ali odiando o seu irmão, aquela situação toda, ela é uma pessoa sem direção na sua vida. Ela nunca está satisfeita com nada, sempre está pulando de galho em galho. Às vezes vai para a igreja, chega lá, não, essa igreja não serve por conta disso, disso, daquilo. Aí pula para outra igreja, essa igreja também não serve por conta disso, disso, daquilo outro. E vai de galho em galho, nunca está satisfeito com nada e nunca nada vai estar bom. Uma coisa que nós devemos ter consciência é que em todos os lugares você vai ter situações boas e situações ruins, coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto tanto. Até na nossa vida é assim, né? Nós não temos só virtudes, nós temos virtudes, qualidades, coisas que nós fazemos muito bem, mas nós também temos defeitos e falhas, né? Nós temos coisas a serem melhoradas, coisas a serem trabalhadas por Jesus, coisas que talvez a gente não consiga desenvolver tão bem, coisas que nós talvez não tenhamos uma atitude correta, mas faz parte da nossa jornada. Nós não somos perfeitos e também não podemos exigir perfeição das pessoas, né? Todos os grupos sociais são formados por pessoas e, consequentemente, vão ter coisas muito boas e coisas não tão boas assim. Então, a gente tem que se adaptar, ter um olhar de graça, um olhar de misericórdia, não permitir, né, que o nosso coração seja cheio por coisas ruins e fazer com que as coisas elas aconteçam da melhor forma possível, sendo direcionados por Deus sempre e não ficando sem direção por conta de ódio e por conta de ficar procurando defeitos na vida das pessoas, porque certamente vamos encontrá-las. Perfeito, só Jesus Cristo. Ele foi o único bom, o único perfeito, o único que caminhou perfeitamente sobre a terra sem nenhum pecado, e nós, infelizmente, não somos assim. Procuramos ser imitadores, mas o máximo que nós vamos ser mesmo é imitadores do Senhor. Amém? Outra coisa que fala aqui para a gente estar finalizando
é porque as trevas lhe cegaram os olhos, né? Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão das trevas. As trevas, às vezes, elas cegam os olhos, né? Quando nós nos colocamos em ódio, quando nós nos colocamos numa situação de estarmos ali contra os irmãos, a gente fica cego. Não conseguimos mais enxergar virtudes, não conseguimos mais enxergar o amor, a misericórdia de Deus sobre as vidas. Queremos que as pessoas sejam prejudicadas, isso também é um sinal ali que nós não temos uma vida transformada, é querer que as pessoas elas sejam prejudicadas porque nos prejudicaram, porque pensam contra a nós ou porque estão falando mal de nós. Não, a gente não pode ser assim. Nós devemos ser realmente pessoas que recebem do Senhor o seu amor e realmente a gente vai lá e deixa aquilo que é mal de lado, né? Vamos procurar realmente aquilo que é bom, vamos procurar andar com quem realmente anda com Deus e procurar resgatar as vidas da melhor forma possível, né? Orando, intercedendo, comentando uma palavra, a palavra do Senhor com relação à restauração, com relação à mudança de vida, e no tempo dele pode ser que essas vidas sejam resgatadas, pode ser que essas vidas sejam transformadas. Mas nós não podemos cair nessa armadilha, né? De odiar ao irmão a ponto de cegarmos os olhos, ao ponto de não vermos até mesmo a nossa maquinação do mal para termos uma vida ali que desagrada a Deus. Amém? Bom, então essa foi a palavra para hoje. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que você tenha aí um dia de vitória na presença do Senhor e que realmente, né, o Senhor possa estar nos usando para que nós possamos crescer juntos, tanto na graça quanto no conhecimento que é no nosso Deus, aprendendo um pouco mais a respeito desse estudo de 1 João e tirando princípios para que possamos aplicar as nossas próprias vidas. Amém? Deus abençoe poderosamente sua vida, fica na paz, tenha um excelente dia no nome de Jesus.